Alexandre Matula. Agora em Brasília, 8 horas 15 minutos. Direito Civil. No bloco sobre o direito civil nesta manhã, nós vamos conversar com o Dr. Danilo Montemurro. Ele é advogado especialista em direito de família e nesta manhã fala sobre fertilização in vitro. Dr. Danilo, bom dia, obrigada pela sua participação. Bom dia, Marina, bom dia a todos os ouvintes, é uma satisfação renovada falar com vocês. Nós vamos comentar aqui uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo, que autorizou a fertilização in vitro com o uso de óvulos doados pela irmã de uma paciente. Como é que funcionam essas questões, doutor Danilo, envolvendo aqui técnicas como a fertilização in vitro? Quem passa a ter direito e até mesmo esse bebezinho que nasce, como que a justiça determina essas questões? Olha, Marina, essa é uma decisão não muito comum, é uma decisão que vem aí a acatar um pedido de uma mãe que quis se utilizar de um óvulo doado pela irmã. Acontece que nós não temos uma norma específica que regulamenta essas questões envolvendo fertilização in vitro, ou reprodução humana assistida. E de sorte que o Conselho Federal de Medicina edita normas de conduta ética para os médicos. E existe uma resolução que proíbe, sob pena de conduta ética, que os médicos façam um tratamento de fertilização in vitro com o uso de material genético doado por pessoa conhecida. Obrigatoriamente, essa doação deve vir de pessoa anônima, seja o óvulo, seja o espermatozoide ou até mesmo o embrião. Então, o tribunal autorizou o médico responsável pelo tratamento dessa família a realizar o tratamento com o óvulo doado pela irmã, ou seja, uma pessoa conhecida. Essa é a história que circula essa decisão judicial. Uhum. Bom, só para que a gente contextualize aqui também para o ouvinte, trazendo informações aqui da área médica também, a fertilização in vitro ela é um tratamento para a infertilidade indicado a casais que tenham dificuldade em engravidar ou mesmo essa impossibilidade em razão de algum motivo, né? Os pacientes recorrem normalmente ao tratamento da fertilização quando outras opções já tenham falhado seguidas vezes. E um dado aqui interessante, doutor Danilo, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é que entre 2011 e 2014 o número de fertilizações in vitro realizadas no Brasil, incluindo mães heterossexuais e homossexuais, aumentou 106%. O total de procedimentos saltou de 13.527 em 2011 para 27.871 em 2014. Então, é muita gente, né, doutor Danilo? Marina, é muita gente e o direito, ele acompanha o fato. O direito, ele sempre vem a reboque de um fato. Então, o fato social que gera uma necessidade da construção de uma norma jurídica aparece sempre de forma primeira do que a própria norma. E esses números já nos revelam, já denunciam a grande necessidade da normatização desse tipo de técnica. Existem um sem número de questões e discussões envolvendo isso, como até mesmo a questão da ovodoação, da doação anônima de gametas ou de embriões, e que vão até a discussão sobre congelamento desse material para uso posterior. Você imagina, se nós pensarmos, é possível que você congele um gameta ou um embrião hoje, ou seja, o início da formação da vida humana, a fertilização do óvulo com o espermatozoide gera um embrião. Esse embrião pode ser congelado e pode ser utilizado daqui a 100 anos. Ele fica lá congelado e ele vai gerar uma criança daqui a 100 anos. Então, esse tipo de discussão tem que ser levada à pauta por toda a sociedade para que normas sejam editadas a respeito desse tema, né? Muito importante.
Agora, nesse caso aqui, doutor Danilo, que nós estamos comentando, é porque o senhor já mencionou aqui que qualquer pessoa pode doar, né? E normalmente, aqui no caso, é a irmã dessa paciente, o que é incomum. Agora, qual é o direito dessa irmã, por exemplo, perante uma situação como essa? A pessoa que doa, provavelmente ela está doando o seu material genético. Ela não tem direito algum sobre essa criança, tá? Sobre eventual criança nascer sobre esse tratamento. Aliás, essa resolução do Conselho Federal de Medicina, ela é muito bem-vinda nesse sentido, porque a doação anônima preserva não só a identidade de quem doou o material genético, e essa doação ela é... Oi, doutor Danilo. 8h21, nós perdemos o contato com o Dr. Danilo Montemurro, advogado especialista em direito de família, ele que nesta manhã participa do Bloco Direito Civil, falando sobre a fertilização in vitro a partir de uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região de São Paulo, que determinou a proibição de qualquer sanção ou medida ético-disciplinar que possa ser promovida pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo em face de um médico responsável pelo tratamento de fertilização in vitro da paciente, autora da ação, para que a irmã pudesse, então, submeter-se ao tratamento da fertilização in vitro com o uso de óvulos, né, doados pela familiar. Doutor Danilo? Alô? Agora sim, estamos lhe ouvindo novamente. O senhor falava, então, que não dá nenhum poder a essa irmã esse procedimento da fertilização in vitro, né? Ela não vai ter poder nenhum, assim como nenhuma responsabilização por essa criança. Exatamente, não haverá nenhum vínculo de qualquer natureza, especialmente sucessório, com essa pessoa. E eu dizia que essa é a importância da norma do Conselho Regional do Conselho Federal de Medicina, no sentido de determinar que as doações sejam sempre anônimas. Ela preserva não só a identidade de quem doou, mas também evita qualquer tipo de pretensão de responsabilização por quem doou por qualquer vínculo, especialmente sucessórios, né? Você imagina a pessoa que doou um material genético para alguém, dali 50 anos é preterido numa ação de investigação de paternidade para que sejam estabelecidas normas, sejam estabelecidos vínculos de sucessão. Não é razoável, portanto a norma ela é muito bem-vinda. Em casos específicos como esse, que foi julgado após uma criteriosa análise, até admissível decisões dessa natureza, mas tem que ter uma verificação muito próxima do caso concreto. Uhum. Num caso, por exemplo, em que não se conhece o doador, existe ali também esse sigilo que envolve as partes. Agora, no caso, por exemplo, de uma doença dessa criança, uma doença futura ou uma situação que obrigue esse reconhecimento, ele é possível, né, doutor Danilo? Ele é possível com esse viés. Já existem normas até que pretendem regular esse tipo de situação no afã de possibilitar o conhecimento da sua ascendência genética, mas sem que isso gere efeitos familiares, gere vínculo de sucessão ou qualquer outro vínculo de natureza familiar. Então, é possível sim, para verificação de eventuais doenças, para você saber quem é a sua ascendência genética e quais as possíveis doenças que você possa ter, como também para evitar aí a possibilidade de uma união de casais que eventualmente tenham parentesco próximo, como até mesmo irmãos, por serem frutos dessa técnica de reprodução humana. A questão dos embriões excedentários, doutor Danilo, que são aqueles embriões que não são utilizados por completo ali. Existe uma discussão também no direito quanto a isso, né? Exatamente. Tem 3 princípios que são sempre definidos por quem gerou, né? Pelos donos do material genético ou por quem contratou o serviço de fertilização in vitro. Esses embriões, eles serão
descartados, eles serão doados para pesquisa médica ou eles serão doados para outros casais que pretendem fazer fertilização in vitro. Mas a decisão é sempre de quem é o dono desse material genético. E a discussão é justamente isso, né? O que são esses embriões juridicamente e de fato, eles já são uma vida, eles não são, o cumprimento desta determinação de que eles sejam descartados ou sejam usados para X ou Y, eles vão ser efetivamente cumpridos por aquela clínica, porque quem tem esses bancos de dados, esses bancos de material genético para serem doados, normalmente são as próprias clínicas, né? Existem vários bancos com uma listagem aí de identidade desse material. Então, isso tem que ser muito fiscalizado, tem que ser muito bem cuidado para que nada seja, para que não seja desvirtuado a finalidade deles. Uhum. E é interessante que esse debate ele possa avançar também na área jurídica, porque a medicina e a tecnologia vem caminhando para isso, né, doutor Danilo? Exatamente. E a tecnologia e a medicina, assim como os fatos sociais que eu dizia, elas são muito mais céleres, elas vêm com uma velocidade muito maior do que o próprio direito, do que a própria edição de normas. Então a gente tem que acompanhar, é um debate importante para que a sociedade trave nesse momento e que desse debate desdobrem-se normas que possam controlar e que possam reger esse tipo de situação, a exemplo de muitos países. Bom, qual seria a orientação, doutor Danilo, para quem se organiza para isso, né? Para quem pretende fazer uma fertilização in vitro e que vai encarar todas essas questões? É importante ter uma assessoria jurídica também, no caso de qualquer dúvida? O que o senhor diria? O primeiro conselho que eu dou é menos jurídico e mais social, que é procurar um médico especializado nisso e estudar sobre a atuação desse médico, ver se ele realmente tem especialidade nisso, se a clínica que ele trabalha ou que ele atua é idônea. E sim, a assessoria jurídica é importante, ela conhecer quais são, porque nós não temos uma norma jurídica que cuide dessa matéria, né? Nós temos alguns entendimentos, nós temos a doutrina discutindo sobre isso e a jurisprudência dando algumas soluções a respeito desse tema. Mas é muito pouco. Então, uma assessoria jurídica, principalmente em questões quando envolvam cessão de útero, por exemplo, é fundamental que tenha uma assessoria jurídica, especialmente depois do nascimento dessa criança, para que não tenha problema de registro civil e outros mais. Ok. Bom, doutor Danilo, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez conosco aqui. Voltamos a conversar numa outra oportunidade. Eu que agradeço, Marina. É um prazer falar com vocês. Um bom dia a todos. Um bom dia. Este foi o Dr. Danilo Montemurro, advogado especialista em direito de família, que esteve conosco nesta manhã falando sobre fertilização in vitro. No bloco sobre o direito civil. Como ocorre toda segunda-feira aqui no Revista Justiça. Agora em Brasília, 8h29. Nós vamos para um rápido intervalo. Em seguida, tem o bloco Dicas do Autor aqui no Revista Justiça.